O tema que me foi dado pela ASP, e desde já eu agradeço o convite, foi Princípios de Direito Processual do Trabalho, um curso de Direito Processual do Trabalho, mas com viés prático. E essa missão, ela vai ser desincumbida da seguinte maneira. Nós trataremos do tema dividido em 3 partes. Os direitos fundamentais e constitucionais que se aplicam ao direito do trabalho, os direitos e os princípios que se aplicam do processo civil no processo do trabalho e os princípios especiais do processo do trabalho. O que nós vamos fazer aqui é um link, uma ligação entre o direito processual do trabalho nos seus princípios e a positivação desses princípios. Então, nós vamos ver como se aplica esses princípios, onde a legislação traz esses princípios, como a jurisprudência, sobretudo a jurisprudência unificada do TST, como que ela vem entendendo a aplicação desses princípios positivados ou não. E, a partir daí, nós teremos um espectro da aplicação dos princípios do direito processual do trabalho, ou dos princípios, de maneira geral, ao processo do trabalho. Então, esta que vai ser a missão, até porque, como é um curso prático, nós vamos usar dos princípios para aplicar no dia a dia, para aplicar no processo de trabalho. Com relação às lâminas que vão aparecer aqui nas telas, elas serão enviadas a todos vocês por e-mail, e estará disponível para todos vocês, porque nessas lâminas tem tanto a fundamentação legal, quanto vários julgados, quanto também decisões do TST, súmulas e OJs que fazem referência às matérias. Então, quem quiser tomar nota, anotar qualquer questão, fica à vontade, mas também estará disponível todas essas lâminas, são mais de 20 lâminas, que estão disponíveis com todos os dados da aplicação desses princípios e do entendimento das súmulas a respeito desse princípio. Muito obrigado, doutor Roberto, mais uma vez, parabéns pelo curso, mais de 200 pessoas fazendo no Brasil afora, e é uma alegria muito grande retornar aqui em São Paulo, sobretudo para estar aqui falando para esse auditório e irradiando daqui para o Brasil inteiro. Olha, ninguém tem dúvida que o direito material do trabalho tem um conjunto de princípios próprios. E eu já escrevi uma vez dizendo o seguinte, que o direito do trabalho, os princípios que ele é fincado, que ele é formado, traz para o direito do trabalho uma importância, os princípios têm uma importância no direito do trabalho talvez maior do que qualquer ramo do direito. Sobretudo porque existe no direito do trabalho um princípio diferenciado, que é o princípio da proteção, e existe no direito do trabalho também um princípio chamado princípio da primazia da realidade sobre a forma. E, por causa disso, o direito do trabalho se mostrou diferente, e ele tinha que ser diferente, porque o desrespeito aos princípios do direito do trabalho pode deixar o direito do trabalho sendo tudo, até direito civil, mas direito do trabalho jamais. E com essas palavras, eu abro dizendo qual é a importância dos princípios. Para Norberto Bobbio, e isso já vai ficar bem caracterizado no Brasil a partir da Constituição de 88, ele entende que princípios é norma e que o respeito aos princípios tem que ser o mesmo respeito às normas. E que os princípios são normas não escritas, mas de aplicação igual, que não há diferença da existência de princípios e da existência de normas. Quando o princípio é positivado, quando aquele princípio é recepcionado por uma lei, mais simples e mais fácil fica o entendimento e a visão desta questão. Mas mesmo quando o princípio não é escrito, e aqui quase todos estarão escritos dentro da legislação, mesmo quando o princípio não está escrito, entende-se, Bobbio, que é norma, e o entendimento da doutrina de maneira geral no Brasil hoje traz também esse entendimento de princípio enquanto norma, de princípio podendo ser usado como base para recurso, de princípio podendo ser usado, como diz Fred Didier, até como fundamento de ação rescisória. Aí é a questão da aplicabilidade real dos princípios
da utilização dos princípios e da importância dos princípios. Se, enquanto o direito do trabalho, nós temos princípios bem caracterizados, no direito processual do trabalho, nós temos algumas situações dentro da doutrina que diverge de um ou outro princípio. E os princípios especiais são poucos, mas são princípios caracterizadores e são princípios próprios. Mas se utiliza de outros princípios dentro do direito processual do trabalho. Importante dizer que o direito processual civil, ele se aplica ao direito do trabalho com base no artigo 769, mas levando em conta duas coisas. Eu acho que isso é fundamental. Para se aplicar o direito processual civil dentro do processo do trabalho, nós temos que entender que tem que haver compatibilidade e omissão da CLT. Omissão da CLT e compatibilidade. O que é a omissão? É a não previsibilidade de norma direta sobre aquele tema. Se a CLT tem norma direta, se a CLT tem norma específica, não se aplica o Código de Processo Civil. E mais, se a CLT não tem aquele tema, pode-se aplicar o Código de Processo Civil desde que seja compatível com o direito e o processo do trabalho. E agora eu digo compatibilidade entendendo o direito do processo do trabalho como sistema. Se eu entender o direito do trabalho só como algo positivado que está dentro da CLT, é uma forma de entendimento. Mas se eu entender, por exemplo, que o direito do trabalho, como dizem todos os conceitos de direito do trabalho, que o direito do trabalho é um conjunto de princípios e normas, e aí o termo princípio vem antes, basta ir na doutrina de José Martins Catarino, de Maurício Godinho Delgado, de Arnaldo Sequinde, que nós veremos que o direito do trabalho é um conjunto de princípios e normas, e aí entendemos como sistema. Só para exemplificar, o artigo 219, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, fala da aplicação da prescrição de ofício. E essa prescrição de ofício não tem norma na CLT que diga se aplica-se ou não. Aí nós temos que entender se é compatível ou não com o direito do trabalho. E aí, se entendermos que existe um princípio no direito do trabalho, que é o princípio da aplicação da regra mais favorável, pode ser que não se entenda da aplicação da prescrição de ofício no direito do trabalho ou no processo do trabalho, que é aquela prescrição que o juiz aplica sem haver requerimento da parte e que desde a alteração, desde a introdução dessa mudança no Código de Processo Civil, nós estamos vendo que vem essa discussão para o direito do trabalho. Mas o que é princípio? Talvez a melhor definição de princípio esteja aí na tela. Por que eu digo a melhor? Porque em todos os ramos do direito, a citação mais utilizada para definir princípio é essa citação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz: o que é princípio? Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhe o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente para definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Então o professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz que é o mandamento nuclear, que é o que dá a tônica ao sistema, que é aquilo que vai ser as bases de criação de um ramo. Então o processo do trabalho como disciplina autônoma tem os seus princípios e vai seguir esta lógica do professor Celso Antônio. E ele, seguindo essa citação, ele diz que o desrespeito aos princípios é muito pior do que o desrespeito a uma norma. Porque o princípio ele tem mais utilidade do que a norma. E aí vem as razões de existir dos princípios, aí vem quais são a importância dos princípios. Os princípios, então, na tela, eles têm 3 funções. E aí eu cito um professor argentino chamado Roberto Pompa, que diz: os princípios eles servem para fundamentar e informar as normas. Então, o que diz Roberto Pompa? Que para produzir uma norma, eu tenho que levar em conta princípios, lá na frase pré-jurídica, que diz o professor Maurício Godinho Delgado. Depois, além disso, de fundamentar e informar a criação das normas, os princípios servem ainda para os juízes, para interpretar as normas.
e ele serve ainda para dar uma força integradora, para criar corpo, para dar um corpo ao sistema jurídico, e a mesma coisa diz o professor Jorge Luiz Souto Maior, que segue aí na terceira citação. Então, para que serve o princípio? O princípio, ele tem 3 utilidades básicas, ele tem 3 funções. A primeira função é a função de orientar as normas, até porque se uma norma não é criada dentro do princípio, vai ficar desarmônico aquele ramo, porque existe uma lógica própria, o ramo jurídico, o ramo do direito do trabalho, o ramo do processo de trabalho tem uma lógica própria. Quem acha que o processo do trabalho é exatamente igual ao processo civil, terá muito de sabor na justiça do trabalho, porque vários institutos não se aplicam, várias situações são diferentes, é peculiar o processo do trabalho. Nós podemos, dentro da nossa militância, ver que, às vezes, quando um advogado vai à Justiça do Trabalho e só milita no cível, grandes dificuldades o esperam e ele vai enfrentar numa audiência trabalhista, exatamente porque existe uma lógica própria, uma tônica própria, um desenvolvimento próprio na audiência trabalhista. O advogado trabalhista ele deve entender como funciona a Justiça do Trabalho, e todo advogado que pretende advogar na Justiça do Trabalho, ele tem que compreender o funcionamento da Justiça do Trabalho, porque ela funciona de maneira diferente, ela tem princípios diferentes, ela tem um ritmo diferente, ela tem recursos diferentes e, às vezes, ela tem ausência de recursos que existem no cível. Então, para isso, existe a lógica do sistema, a lógica do ramo. E nós iremos, então, passar agora para os chamados princípios fundamentais, os princípios constitucionais, que se aplicam ao direito do trabalho. Dentro desses princípios fundamentais que se aplicam ao direito do trabalho, existe uma discussão na doutrina, e essa discussão na doutrina, ela vai se dar da seguinte maneira. Nós temos o chamado devido processo legal, e esse devido processo legal, ele pode se subdividir como quer a doutrina trabalhista mais moderna, a doutrina processual mais moderna, que diz que processo é procedimento em contraditório, e essa citação não é minha, isso é de Hélio Fazzolari, isso é a questão mais moderna que existe dentro do direito do trabalho, do direito processual, nós então vamos entender o devido processo legal em um processo que tem que haver a questão do contraditório, da ampla defesa e da igualdade da isonomia das partes. Isso se aplica ao processo do trabalho. E isso se aplica com clareza ao processo do trabalho. E assim deve se aplicar. Então, o devido processo legal, ele garante que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem esse processo. E esse processo, ele exige a ampla defesa, e aí está materializado no artigo 5º, no inciso 55, e quantas vezes isso ocorre ao advogado quando ele precisa exatamente de fazer um recurso de revista, quando ele precisa de fazer um recurso ordinário, e o embasamento vai estar na Constituição, no artigo 5º. Quando diz que há um desrespeito ao princípio do contraditório, ao princípio da ampla defesa, nós estamos dizendo que há um desrespeito aos direitos e garantias fundamentais no artigo 5º, no inciso 55 da Constituição. E como eu disse, aqui o princípio está positivado. E é essa a nossa missão aqui nessa manhã de hoje. É mostrar aonde o princípio está dentro da legislação e como eu vou utilizar esse princípio. E diversas vezes chega-se à audiência uma parte com 3 testemunhas e o juiz do trabalho se recusa a ouvir as 3 e diz que vai ouvir só uma. E efetivamente ele ouve só uma. Mas, apesar dessa atitude desse juiz, a parte tem todo o respaldo no contraditório e na ampla defesa. E essa ampla defesa é a possibilidade que ele tem, exatamente, de utilizar de todos os meios lícitos de prova, da maior amplitude possível das provas. E eu tenho que lembrar que o contraditório e a ampla defesa são princípios de mão dupla. Tanto o autor quanto a defesa,
tanto a inicial quanto a defesa, quanto o representante do reclamante ou do reclamado na Justiça do Trabalho, ele tem o princípio do contraditório e da ampla defesa em favor dele. Aí é a questão da mão dupla. Ambos têm poder e têm direito de juntar documentos, ambos têm direito e poder para protestar, ambos têm direito e poder de requerer perícia e de impugnar todos os documentos que estão ali juntados. Então, temos que lembrar do contraditório e da ampla defesa como princípio de mão dupla, como aplicação de princípios de mão dupla. Então, enquanto a igualdade e a isonomia, que é o tratamento igual para todos, apesar de que o processo do trabalho, o processo de maneira geral, traz algumas exceções. A exceção, por exemplo, ao Estado, que tem prazo em dobro para recorrer, em quádruplo para contestar. Então, quando alguém ajuiza uma reclamatória trabalhista e há responsabilidade subsidiária da Prefeitura, a Prefeitura terá, ao invés do quinquênio legal dos 5 dias entre a citação e a audiência, ela terá 20. E o recurso, que todos nós temos 8 dias, eles terão 16, porque o prazo para a Fazenda Pública é em dobro para recorrer e quádruplo para contestar. Algumas diferenças, e aí para igualar, tratar desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, tem também a questão da justiça gratuita, da isenção de custos para o reclamante, que isso mostra também, não deixa de haver isonomia, porque senão essa parte não poderia estar na justiça. É tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, mas de maneira geral, as partes são tratadas de maneira igual e o princípio é aplicado de mão dupla. Então, o devido processo legal é assegurado o contraditório, a ampla defesa e também a igualdade e a isonomia. Vem uma questão que tem que ser também analisada, que é o princípio da imparcialidade do juiz. Olha, o que diz o artigo 801 da CLT? O juiz-presidente ou juiz classista, que hoje não existe mais, que foi extinto pela emenda constitucional número 24, porque a Justiça do Trabalho tinha o juiz-presidente e os juízes classistas, nas chamadas juntas de conciliação e julgamento, que foi extinta com a emenda constitucional número 24, agora nós só temos o juiz do trabalho, o juiz federal do trabalho, e assim nós vamos ler o 801. Ao juiz do trabalho o juiz do trabalho é obrigado a dar-se por suspeito ou por ser recusado por algum dos seguintes motivos. A pessoa dos litigantes, aí as partes, inimizade pessoal, amizade íntima, parentesco por consanguinidade ou afinidade, até 3º grau civil e interesse particular na causa. Então, se o juiz estiver enquadrado em alguma hipótese dessa, esse juiz, ele não vai julgar imparcialmente. Agora, há uma confusão muito grande com relação à imparcialidade do juiz. Às vezes se confunde imparcialidade com neutralidade. O juiz tem que ser imparcial, ele não pode ser parente das partes, ele não pode julgar um processo em que ele tem interesse, porque ele tem causa similar, aquilo ali vai formar jurisprudência para si mesmo. Ele, por exemplo, ele é professor de uma universidade e vai julgar a causa de um colega dele que vai servir de paradigma para a causa dele. Isso vai chegar no ponto D, que é interesse particular à causa. Então, se não tiver nessas hipóteses, e o juiz não pode tomar partido para uma das partes. Agora, o que não existe é neutralidade em relação ao juiz. Nenhum juiz é neutro, nenhum de nós é neutro. Se nós estivermos com a televisão ligada e tivermos, sobretudo os homens, estivermos assistindo um jogo, Fast Clube do Amazonas e Nacional de Manaus, em 10 minutos a gente escolhe um time para torcer. E começa a torcer, porque ninguém é neutro. Você está assistindo um jogo de tênis, você passa a torcer com 2 jogadores espanhóis, fala assim, esse é melhor, vou torcer para esse. Ou então esse aqui é mais interessante, o tipo de saque dele, eu vou torcer para esse. E o juiz também é uma pessoa. E a formação do juiz a vida inteira é levada para a vara do trabalho. Se uma pessoa ela é evangélica, ela é católica, ela é ligada à religião, da religião judaica, essa pessoa tem um tipo de formação. Se uma pessoa é advogado de banco a vida inteira e vira juiz do trabalho,
ele tem um certo entendimento. Então, ideologicamente, as pessoas são formadas. Neutro ninguém é. Agora, ele tem que ser imparcial. Aquela causa tem que ser julgada como única causa e tem que se respeitar o contraditório e a ampla defesa para os dois lados. E o juiz não pode tomar partido. Agora, neutro, nós sabemos que nenhuma pessoa é neutra e que não existe neutralidade na justiça, que isso é um mito que deve ser quebrado dentro do direito do trabalho. Mas tem que seguir o princípio da imparcialidade, exatamente porque se seguir o princípio da imparcialidade, vai ser garantido de verdade o devido processo legal com a isonomia entre as partes, porque se o juiz toma partido, ele quebra a chamada isonomia. E se ele quebra a chamada isonomia, ele vai tratar uma parte com distinção e o caput do artigo 5º vai estar desrespeitado, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade e propriedade. Então, essa igualdade formal que eu disse, que pode ser quebrada com relação a tratar desigualmente os iguais e o acesso à justiça, que tanto vem se falando depois da Constituição de 88. Vem mais um princípio fundamental, um princípio constitucional, que é o princípio da motivação das decisões. Olha, isso aqui vai ganhar muita força a partir de 88. Até porque a Constituição de 67 e 69, ela trazia uma criação, ela trazia uma norma que foi feita num período em que o Brasil não vivia o chamado Estado Democrático de Direito. Então, uma pessoa era presa e não tinha habeas corpus que pudesse soltar aquela pessoa. E aquela decisão não era motivada, é Lei de Segurança Nacional, enquadra e pronto. Aí a Constituição de 88 vai trazer essa garantia, que é o princípio da motivação das decisões. Aí eu queria trabalhar 2 pontos. Que não adianta apenas fundamentar a decisão. Isso é um dos pontos mais importantes de hoje. Não adianta apenas fundamentar a decisão. Ele tem que motivar e o juiz tem que analisar todos os pontos que foram requeridos pelas partes. Ele tem que analisar todos os pontos requeridos pela parte. Não adianta ele tomar posição, motivar, fundamentar a decisão dele com o artigo X da lei e não analisar os demais pedidos. E isso está consubstanciado no artigo 93, inciso 9 da Constituição de 88, que diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as decisões sob pena de nulidade. E aí está a possibilidade de utilizar o princípio de novo na prática, de arguir nulidade quando não há observância dos pedidos e análise de todos os pedidos. E o professor Ival Heckert, professor de processo civil, ele fala muito isso, que além da motivação, existe a questão da fundamentação e análise de todos os pontos. E eu trouxe uma jurisprudência que vai exatamente mostrar o que nós estamos discutindo aqui. Primeiro, uma citação aqui do Francisco Ferreira Neto, que diz: a fundamentação analisa as questões de fato e de direito. É a síntese do exame das provas. É dos fatos alegados pelas partes, e os quais são imprescindíveis para a formulação do convencimento do juiz do órgão jurisdicional. E aí vem essa decisão, que é dada pelo TST, da lavra de Alberto Luiz Bresciano Pereira, que diz: fundamentação, requisito de validade da prestação jurisdicional, necessidade de avaliação de todos os argumentos regularmente oferecidos pelas partes litigantes sob o risco de nulidade. Olha aí uma decisão que materializa o princípio e pode ser utilizado. Se o juiz não analisa todos os pedidos feitos, o que vai acontecer é que a parte pode requerer nulidade, com base exatamente nesse artigo 93 e com base no princípio da motivação das decisões. E no corpo da ementa dessa decisão diz: a completa prestação jurisdicional se faz pela resposta a todos os argumentos regulares postos pelo litigante, não podendo o julgador resumir aquelas que conduzem ao seu convencimento. Então, ele está convencido, falou só de uma parte e deixou outra parte. A omissão quanto aos pontos relevantes pelas partes pode conduzir a prejuízos consideráveis, não só pela possibilidade de acesso ou
derrota, mas também em fase das interposições. E nós sabemos que existe o enunciado, ou a súmula 297, nessa época enunciado, anterior à emenda 45, mas a súmula 297, que fala o seguinte, que o juiz deve pronunciar porque existe o pré-questionamento e ele vai ter que se pronunciar especificamente sobre aquele ponto do pré-questionamento. Então, está aí uma decisão que materializa o princípio. Com relação ao princípio da publicidade, também há peculiaridades nesse princípio constitucional. O princípio da publicidade diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo limitar a presença de determinados atos, próprias partes, seus advogados, somente a esses, em caso do quais a preservação do direito à intimidade dos interessados no sigilo. Apesar de a Constituição dizer que tudo tem que ser público, alguns atos devem e têm que ser requeridos que corram em segredo de justiça. Vamos trabalhar com uma situação concreta e que uma pessoa é portadora do vírus da AIDS e foi dispensada por esse motivo. Nada mais constrangedor do que esse processo virar uma coisa pública, até porque aquela pessoa não quer que se divulga. Nós vivemos num país que ainda hoje há uma discriminação e há um preconceito com pessoas com HIV positivo. Então, ao distribuir o processo, requer-se que aquele processo seja desenvolvido em segredo de justiça. Isso também vai servir para outras situações, em caso de assédio moral, em caso de desrespeito, dependendo de qual maneira aquele trabalhador foi humilhado dentro da empresa, ele não gostaria que aquilo ficasse público. E as audiências também são públicas e abertas, mas dependendo do tipo de situação, pode-se requerer que aquelas audiências funcionem de maneira fechada, pode-se requerer que aquelas audiências transcorram em segredo de justiça. E de outra forma também, a superexposição da publicidade também extrapola a legislação e o princípio, que é o caso de um jogador de futebol que ajuiza uma reclamatória contra um clube e aparece vários torcedores e vão lá para assistir, para dar pressão ao caso. O juiz tem direito de pedir para que todas aquelas pessoas saiam da sala, que a imprensa fique do lado de fora, porque também não é esse o sentido da publicidade. A publicidade é que os atos são públicos, são publicados, todos têm acesso àqueles atos, que aquelas sentenças podem ser utilizadas por outras pessoas, que aquelas provas podem ser usadas como provas emprestadas nos processos de maneiras públicas, desde que não viole ou que preserve sempre a intimidade do interessado e não prejudique o interesse público da informação. Acho que esse ponto tem que ser marcado, tem que ser ressaltado e nunca deixe de requerer segredo de justiça quando se dá em uma situação em que expõe aquele reclamante ou aquela empresa em que vocês representam. E aí vem mais um princípio, que é o da inafastabilidade do Poder Judiciário, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Aquela história de que alguém diz, olha, você não pode ingressar em juízo contra mim, você não pode ajuizar essa ação. Não existe isso. O Judiciário está aí para analisar qualquer situação, inclusive há um equívoco com relação à prescrição, em que as pessoas às vezes dizem que o conceito de prescrição é o seguinte, que prescrição é a perda do direito de ação. Não, a prescrição é a perda da exigibilidade, porque se alguém ajuiza uma ação e essa ação já se passou 3 anos do fim do contrato de trabalho, ele pode ajuizar da mesma forma. A parte que argua ou o juiz que aplique de ofício. Então, ninguém é impedido de procurar a justiça. Esse princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário ou da ubiquidade da jurisdição, ela vai se dar exatamente para que garanta um outro preceito fundamental, que é o do acesso à justiça. Então, tudo pode chegar ao judiciário para apreciação, não tem
a não ser lides temerárias. Nós estamos falando dentro de uma advocacia ética, dentro de uma questão lógica, por óbvio. E aí vem o último inciso do artigo 5º, que veio com a emenda 45, que é o inciso 78, que fala do princípio da duração razoável do processo. O Brasil teve que escrever, né? O Brasil é o país da lei. O Brasil teve que escrever que o processo tem que ter duração razoável. Se isso resolvesse, estava maravilhoso. A partir do momento que está na Constituição, e aí o professor Casal Tanabás de Portugal diz que colocar direito na Constituição não custa nada, e não custa. O que custa é efetivar. Se escrever na Constituição que a partir dali o processo ia andar mais rápido, mais célere, é claro que nós sabemos que a Justiça do Trabalho é um ramo especializado que entrega de maneira mais rápida a prestação jurisdicional, que é muito mais rápido que o cível de maneira geral. Para vocês terem uma ideia, em Minas Gerais, depois que se distribui uma ação, em 60 dias tem uma sentença e mais 60 dias o tribunal já julgou. O Tribunal da Terceira Região não demora mais que 60 dias para julgar e publicar um recurso. Existem recursos que sobem no dia 27 de maio de 2011 e no dia 28 de junho de 2011 esse processo está julgado e daí 3 dias está publicado. Então, isso é uma entrega rápida da prestação jurisdicional. Outros tribunais do Brasil, do trabalho, também fazem essa entrega jurisdicional mais rápida. E essa duração razoável do processo parece ser uma coisa muito etérea, mas não é. Por exemplo, um processo de uma doméstica contra uma dona de casa que dura 16 anos não é razoável. Não é. E existe. Uma reclamatória trabalhista simples, que se requer verbas rescisórias, que demora, que sobe um recurso de revista no cálculo, depois de um agravo de petição e vai para o TST e fica lá mais 4 anos e demora 10 anos, não é razoável. Então, a duração razoável do processo, ela não tem um tempo determinado, mas no meu ver e no enxergar de outros professores de processo civil, como Ronaldo Bretas Carvalho Dias, que diz que o Estado tem responsabilidade quando ele não entrega a prestação jurisdicional. E aí voltamos àquela frase mais antiga do mundo, que talvez uma das frases mais citadas do direito brasileiro, de Rui Barbosa, que justiça tardia é tudo, menos justiça. E aí não adianta, a parte já morreu, é igual ações contra o poder público, que às vezes o servidor público, tem gente que chama a Justiça Federal de justiça divina, que a parte só recebe depois que ela morre. E quem recebe é a família. Então só há entrega da prestação jurisdicional, e eu advoguei para servidor público muitos anos, se demorava, por exemplo, 20 anos, 18 anos, porque depois que ganha, aí tem o precatório. E a diferença de precatório para amor eterno é que amor eterno acaba, gente. E precatório continua, ainda mais agora que pode se dividir em 15 anos, parcelar em 15 anos, com a proposta de emenda constitucional que foi aprovada. Então, é essa a diferença de precatório para amor eterno, porque precatório nunca termina, amor eterno, uma hora acaba. Até surgir um novo amor, o amor eterno acaba. E com isso, nós então passamos de todos os princípios constitucionais, ou os principais princípios fundamentais, que se aplicam ao processo do trabalho, e todos eles previstos na Constituição, e todos eles, mais do que isso, todos eles recepcionados, não só pela legislação, mas pelo judiciário. A demonstração e aplicação, até porque direito é ciência social aplicada, e nós temos que estudar essa aplicação desse direito. Vamos lá. Agora entramos nos princípios peculiares do direito do trabalho. Na tela, o direito processual comum aplicado ao processo do trabalho. Então, como eu disse, nem tudo que existe no processo civil aplica-se ao processo de trabalho. Mas, quando há compatibilidade, se aplica e vários desses princípios vão se aplicar. São princípios comuns e que nós vamos passar de maneira mais rápida, até porque nós temos esse conhecimento prévio, que diz exatamente o seguinte: princípio do dispositivo ou da demanda, que é aquele princípio que garante que a lide não vai começar sozinha, sem
que a parte de movimentação. Então, não adianta, por exemplo, um professor que mora num prédio na frente de um juiz do trabalho, esse professor não recebe salário há 8 meses. Esse juiz não vai ajuizar a ação para ele. Esse juiz não vai cobrar da escola que ele trabalha. O que vai acontecer aqui é que enquanto a parte não fizer com que funcione a justiça, o juiz não prestará tutela jurisdicional se não for requerimento da parte. E aí tem que haver legitimidade, não é qualquer parte que pode apresentar. E com isso está no artigo 2º. Essa inércia da jurisdição só será quebrada quando procurado pela parte. O segundo princípio é o princípio do inquisitivo do impulso oficial, que já é a continuação desta movimentação. Porque quando a parte distribui a ação, esse impulso é o juiz que vai dar, ele que vai mandar citar a parte, ele que vai abrir os prazos para apresentação dos documentos de defesa e tudo mais. Então, vai se desenvolver por impulso oficial, sobretudo na execução. Nós sabemos que a execução é dirigida pelo juiz do trabalho. Às vezes, ele impulsiona a execução sem requerimento da parte, e isso vai se dar claramente com a ampliação da competência do judiciário, a partir do momento que o juiz do trabalho hoje, ele é juiz do trabalho e com poderes de executar as contribuições do INSS. Funciona mais ou menos como um procurador do INSS. E aí a Justiça do Trabalho passou a arrecadar muito mais, porque de ofício o juiz executa, o juiz impulsiona, dá esse impulso oficial ao recebimento disso. E com isso também nós temos um artigo que é muito peculiar e que nós vamos falar dele mais de uma vez, que é o artigo 765 da CLT, que é a grande diferença da CLT para o processo civil. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento dela. Então, um juiz do trabalho pode mandar buscar alguém que foi citado no processo e que não foi arrolado como testemunha. Um juiz do trabalho pode sair da sua sala e fazer uma inspeção judicial. Um juiz do trabalho tem poderes de conduzir o processo e tem poder de determinar a perícia sem requerimento da parte, porque... E aí alguém diz, mas o juiz do trabalho é muito poderoso. Mas ele é poderoso porque o artigo 765 dá esse poder para ele. Alguns abusam. O princípio da instrumentalidade, é importante que se trabalhe com isso aqui. O processo não é fim em si mesmo. Isso já dizia Ada Pellegrini Grinover, isso já dizia Coquejo Costa, que hoje está sendo revisitado porque o processo civil tem aproximado cada vez mais do processo do trabalho. Artigos da execução do processo civil, das reformas de 2004 e 2005, aproximam o processo civil do processo de trabalho, e os processualistas civis estão tendo que procurar na doutrina trabalhista antiga, na doutrina trabalhista de referência, do processo do trabalho, que talvez de todos os ramos do direito seja o que tem o menor número de doutrina, até porque tem que saber delimitar o que é processo de trabalho e o que é processo civil, então não existem tantos livros assim, mas o processo ele não é fim em si mesmo. Ele é uma maneira de se conseguir chegar na entrega da prestação jurisdicional. E aí, o artigo 154 do Código de Processo Civil diz: os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir, reputando válidos, realizados de outro modo que lhe preencha a finalidade essencial. E o artigo 794 da CLT coloca: nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados, manifestos, prejuízo às partes. Então, no processo civil, várias questões dão nulidade. No processo de trabalho, a nulidade é só quando ela é manifesta. A forma na Justiça do Trabalho, no processo em primeiro grau, não é tão cobrada. A forma no processo do trabalho de primeiro grau, ela é deixada de lado às vezes para se entregar à prestação jurisdicional. O que não acontece no cível, porque vai dar nulidade. Mas nós temos que lembrar que o processo de trabalho é extremamente formal quando ele está no tribunal. Um recurso que não tem assinatura da parte, e aí ele é apócrifo, não vai ser conhecido.
Se uma guia que recolheu o depósito recursal não tiver de maneira clara essa autenticação, também não será conhecido. Se não tiver procuração no processo, o advogado que assinou o subestabelecimento também não será conhecido. E aí há um check-up que é feito nas assessorias dos tribunais para saber se aquele processo está em ordem, se está cumprindo todas aquelas formalidades. Se enquanto na vara eu posso fazer defesa oral, usar o princípio da oralidade no tribunal, quanto mais falha tiver, menos processo para ser julgado teremos. É óbvio. Se você assinou um recurso e não tem procuração, pode ter certeza que a assessoria do tribunal vai achar. Você vai ficar um mês dizendo assim, eles não vão ver, eles não vão ver, eles não vão ver, eles verão. E o seu recurso será julgado de uma maneira chamada, ele não será conhecido. Ele não passará pela admissibilidade do tribunal, porque você está com defeito de representação. E aí tem que o processo, o recurso tem que estar tempestivo. Ah, passou um dia, o tribunal não vai ver. Verá. Outra coisa, o depósito recursal foi feito a menos, e aí tem decisão do TST que não, nem diferença ínfima é levada em conta mais. Hoje o TST entende que o depósito recursal tem que ser feito de maneira integral, as custas pagas integrais, as custas juntadas no prazo, e além disso, a representação. Quem assina recurso é quem é representante da parte ou a parte. Lembrando que veio hoje uma súmula, que é a súmula 425 do TST, que diz que há uma limitação no jus postulante. A parte que podia, na Justiça do Trabalho, desenvolver o seu processo livremente em qualquer instância, hoje tem limitação. Hoje, a parte não pode mais fazer recurso de revista, que beleza, hein? Como se subisse um recurso de revista feito por uma parte. A gente que estuda, está aqui, que faz pós-graduação, que está todo dia, fazer um recurso de revista já é uma tarefa hercúlea, imagina a parte, mas eles não podem mais, se ela quiser fazer uma sustentação do TST, ela não pode, e ela não pode se representar no TST. Súmula 425, também ação rescisória, mandato de segurança, não pode ser manejado mais pela parte. Então, o jus postulante previsto no artigo 791, ele tem uma limitação, agora ele tem um teto, porque ele não tinha. E, além disso, esses recursos, eles são olhados de maneira formais. Então, a Justiça do Trabalho, ela não é muito formal no seu processo em primeiro grau, mas ela é extremamente formal nos seus tribunais. Então, esse cuidado nós temos que ter. E a questão da representação ainda. Na tela, a orientação jurisprudencial 200. Como que funciona a questão do mandato tácito? O TST entende hoje que quem fez a primeira audiência e não juntou procuração, pode assinar todas as peças do processo tranquilamente. Mas não tão tranquilamente assim, porque o tribunal pode não entender dessa maneira, o regional, mas o TST entenderá dessa maneira por causa da sua J. E aí é fácil de enxergar. Se eu participei da audiência com a parte, é claro que a parte entendeu que eu sou advogado dela. Foi ela que me contratou, ela que me chamou e eu estou ali. Eu continuei assinando as peças e assinei o recurso. Não tem procuração, mas tem mandato tácito. Porém, orientação jurisprudencial da SDI 1 200 diz o seguinte, que quem tem mandato tácito não tem poder de subestabelecer. Está na tela. Mandato tácito, subestabelecimento inválido. É inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Então, você pode representar, porque você esteve com a parte e ela está ali de maneira tácita manifestando. Ela não deu uma procuração expressa, mas ela estava ali com você. Então, está clara a concordância. Mas se você subestabelecer, ou você esquecer que não tinha procuração no processo, e juntar um subestabelecimento, porque você estava em audiência, e quem estava subestabelecido é que assinou o recurso, esse recurso também vai ter defeito de representação. Continuando, a questão do princípio da impugnação específica é um princípio que tem que ser observado muito na Justiça do Trabalho. Talvez ele seja, apesar de ser um princípio
que esteja materializado no artigo 302 do Código de Processo Civil, apesar de ser um princípio comum do processo civil, ele é muito mais utilizado na Justiça do Trabalho. Não adianta fazer defesa genérica. Não adianta apresentar defesa na Justiça do Trabalho contestando de maneira geral os pedidos ou falando só do corpo da petição, sem contestar pedido por pedido. Na Justiça do Trabalho é levado à risca a questão do princípio da impugnação específica. O processo do trabalho exige que na defesa o reclamado apresente impugnação de pedido por pedido. Se você não quiser fazer impugnação de um por um, linha por linha, pode impugnar mais de um de uma vez, mas tem que impugnar todos os pedidos, senão vai ser considerado defesa genérica. Com a questão do justo postulante, hoje não, mas há um tempo atrás, era muito comum na Justiça do Trabalho contadores apresentarem defesa, engenheiros que tinham obra apresentar sua própria defesa, e é óbvio que esses profissionais não têm a técnica que o advogado tem, porque eles não estudaram especificamente isso, e nós estamos aqui exatamente para isso, para estudar essa técnica. Qual técnica? A técnica processual de aplicação. E a técnica processual de aplicação no processo de trabalho exige impugnação específica. Se vem na inicial, o reclamante trabalhou de tanto a tanto, fez tantas horas extras, e você coloca assim, ele não fez hora extra, ele fez só 4, e depois vem os pedidos e a pessoa não fala nada, essa é uma defesa genérica. E aí é um desrespeito ao princípio, um desrespeito ao artigo 352 do Código de Processo Civil. Cabe também ao réu manifestar precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presume-se verdadeiros os fatos não impugnados. Então, o que não foi impugnado é tido como verdadeiro, é defesa genérica e é prejuízo para a parte. Então, saber manejar bem o processo significa conhecer os princípios e utilizar a positivação desses princípios em favor da parte. Aí vem o professor, o grande mestre de processo do trabalho, o professor paulista Wagner Gil, que diz: a resposta deve examinar os fatos com exaustão, com base nas informações prestadas pela parte. Regra muito geral empregadora. A defesa, por negação geral ou por negativa inespecífica, não produz efeito, correspondendo à inexistência da contestação. Está aí uma doutrina abalizadíssima que está dizendo sobre isso. Aí vem as exceções do Ministério Público, do advogado dativo e do curador especial. O princípio da estabilidade da lide é aquele princípio que diz que só é permitido no curso do processo a substituição voluntária das partes e a questão da limitação dos pedidos. Olha, no direito do trabalho há uma diferença do processo civil e para isso nós estamos aqui. No artigo 292 do CPC, antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas e tal. Como é que funciona no processo de trabalho? Até a entrega da defesa. Então, na audiência, antes da entrega da defesa, eu posso aditar o pedido. E aí a ampla defesa, de novo, vai ser dado, ou vai suspender a audiência, ou vai ser dado ali em audiência, oportunidade para a parte. Então, no processo do trabalho, com base nos artigos 846 e 847, até a entrega da defesa, é possível alterar os pedidos da inicial, mas o juiz vai ter que abrir espaço para que a parte se pronuncie. O princípio da eventualidade compete o réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. O direito do trabalho também dá essa possibilidade. Eu tenho uma situação concreta de pedido de vínculo empregatício e eu nego que aquela pessoa era empregada porque não tinha os 5 elementos: pessoa física, pessoalidade, assiduidade, remuneração e subordinação jurídica. Sobretudo assiduidade. Vamos pegar uma situação em que um jardineiro ia na minha casa de tempos em tempos e requer vínculo empregatício. E eu pagava quando ele ia. E eu nego que ele tinha o requisito da assiduidade. E ele requer vínculo empregatício. Então eu nego que existia o vínculo, mas não nego a prestação. Eu posso abrir um pedido
dizendo o seguinte: caso entenda que haja vínculo, que os recibos pagos sejam abatidos nos valores. Eu tenho teses alternativas no direito do trabalho. Isso não dá, por exemplo, no direito penal, quando alguém vai para um júri e nega a autoria de um crime. Depois ele fala assim, olha, mas então vamos supor que ele matou. E aí, como ele matou, ele tem mais de 70 anos, tem atenuante disso, não serve. Agora, no direito do trabalho, eu posso dizer que ele não era meu empregado, mas, por amor ao debate, eventualmente ultrapassando aquelas teses, que se admitir o vínculo, que seja abatido os valores, senão será enriquecimento ilícito parte dele, que está pedindo valores do período inteiro, dizendo que eu não paguei nada e eu paguei. Só que não é empregado, segundo a minha ótica, e segundo a ótica dele, ele tinha assiduidade, né? Ou ele tinha continuidade, se quisermos entender, como doméstico. Então, assim se dá essa situação. E aí vem aqui uma decisão do Tribunal da Quinta Região, do Cláudio Brandão, que é aquele juiz autor daquele livro de indenização trabalhista, que ele coloca que o princípio da igualdade de tratamento das partes no processo imprime ao reclamante o ônus de requerer todos os seus pedidos até a citação da parte acionada, cabendo a essa, a partir do princípio da eventualidade, apresentar na contestação toda a matéria de defesa. Então, tudo na inicial, tudo na defesa. Está aqui a materialização, uma jurisprudência de 2006, relatada pelo Dr. Cláudio Brandão, do Tribunal do Trabalho Regional da Quinta Região. Aí vem a questão da preclusão, que tanto assusta o dia a dia do advogado. Esta preclusão é a informação em que não há o cumprimento de um ato processual ou há o cumprimento e aí vai precluir de outra maneira. Então, o momento da alegação da nulidade, como eu disse, é o artigo 245, 795, que diz: as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão ser arguídas pela primeira vez. E como vai acontecer a preclusão? A preclusão consumativa, que é aquela que eu já pratiquei o ato processual. Então, já pratiquei, não tem como eu praticar. Ah, eu protocolizei 2 recursos ordinários, e o segundo está muito melhor, vai valer o primeiro. Preclusão temporal, aquela que eu não cumpro no prazo que a lei determina. E existem alguns prazos. Existem os prazos legais, que é aqueles que são disciplinados pela CLT, pelo Código de Processo, pela Constituição. Existem os prazos judiciais, que é aquele que o juiz determina como caso de uma impugnação de uma defesa. E existem os convencionais, em que as partes ajustam, por exemplo, data de pagamento de um acordo. Essa preclusão, ela vai se dar quando não há cumprimento de prazo. E a súmula 357 diz: recurso, interposição, antes da publicação do acordo impugnado, extemporaneamente, não conhecimento. Gente, isso aqui é importantíssimo. Não perde-se o prazo somente quando protocoliza depois, mas também quando protocoliza antes. Você já sabe da sentença ou você já prepara seu recurso, quando publicado, o prazo começa a correr no outro dia, você protocoliza um dia antes. Ou saiu no sábado, o prazo vai começar na terça-feira, segunda-feira você protocoliza porque trabalhou no final de semana. Perde-se o prazo, do mesmo jeito. E não sou eu que estou dizendo isso aqui. Sou eu, mas esteado em uma decisão TST unificada, que é a orientação jurisprudencial que diz que antes ou depois do prazo é perda de prazo do mesmo jeito, é extemporâneo. O recurso tem que ser protocolizado no tempo. E o tempo é o tempo que a lei determina. É o tempo que a lei determina dentro da contagem de prazo do Código, dentro da contagem de prazo da legislação. Então, para não ficar dúvida, é extemporâneo o recurso interposto antes da publicação, o acordo impugnado. É extemporâneo o recurso interposto antes de publicado o acordo impugnado. Para não ficar dúvida, é extemporâneo o recurso interposto antes de publicado o acordo impugnado. Então, sessão lavagem cerebral, para que a gente não esqueça disso. OJ 357 TST. Só lembrando que na semana que vem, entre o dia 16 e 20, o TST vai parar uma semana para reformular as súmulas de OJs. Então, todos que trabalhamos com direito de trabalho, ficaremos atentos com isso,
porque em torno de 60 súmulas e OJs deve sofrer alteração. Então, a partir do dia 20, o TST terá novas súmulas e OJs sobre várias matérias, não sabemos ainda quais, mas daqui uma semana teremos esse conhecimento. A preclusão lógica é aquela do ato incompatível com o outro já praticado. Eu já ajuizei, ou já protocolizei um recurso e quero protocolizar um recurso diverso. Não cabe. Já é precluso porque eu já utilizei o recurso que deveria ter utilizado. E aí vem o princípio da economia processual, que é um princípio lógico, que todos os juízes deveriam trabalhar com o princípio da economia processual, de concentração de atos, que a Justiça do Trabalho diz. Só que, às vezes, no afã de fazer economia processual, o juiz do trabalho provoca o famoso retardo processual. Quando você leva 3 testemunhas e ele ouve uma, você vai abrir uma preliminar no seu recurso, vai protestar em audiência para não deixar precluir e vai abrir uma preliminar no seu recurso, a preliminar chamada do cerceamento de defesa. E aí vai ao tribunal, o tribunal vai anular aquela sentença e você vai voltar com suas 2 testemunhas para o juiz ouvir. Não é celeridade processual a não possibilidade de fazer prova. Não é celeridade processual o atropelo de não deixar juntar documentos. Não é celeridade processual o juiz querer ou ultrapassar cartas precatórias que já foram expedidas para ouvir testemunha. Por que não é celeridade processual? Ah, mas o processo vai andar muito mais rápido. Mas vai ser anulado se for requerido. E vai ser anulado pelo tribunal e aquele processo que já estava 1 ano no tribunal, que você já estava alegre que ele ia ser julgado, a outra parte estava alegre, estava 1 ano e meio no tribunal, é o prazo médio aqui em São Paulo, mais ou menos, né? Ele volta para a vara para ouvir a testemunha e vai percorrer de novo, se recurso for aviado naquele processo, mais 1 ano e meio de tribunal. Então não é celeridade, é retardo processual. E aí vem uma decisão do desembargador Márcio Ribeiro do Vale da Terceira Região, que ressalta ainda ser notável a economia processual o fato da penhora alcançar o valor superior à execução na medida que evita as repetições de diligência. Então, antes para mais que para menos. O princípio da oralidade é um princípio basilar do direito do trabalho, tanto que quando a CLT foi feita, está aí previsto que a defesa é oral em 20 minutos, nós sabemos que hoje a defesa, em regra, é escrita, é claro que eu posso utilizar, mas vamos imaginar que em 1943 as lides eram muito mais simples. O aviso prévio era de 8 dias, não existia assédio moral, dano moral era uma construção doutrinária somente, a hora extra era de 20%, então era muito mais simples, dava para se fazer uma defesa oral em 20 minutos. Hoje a defesa tem que ser apresentada escrita. Mas por que ela tem que ser apresentada escrita? Exatamente pela complexidade das lides. E aí o juiz ele tem que aceitar a defesa escrita, apesar de que a CLT diz que a defesa é oral em 20 minutos. Mas está aí consagrado o princípio da oralidade. Também a reclamação verbal, que é o caso da atermação, e as razões finais orais. Eu defendo que essas razões elas têm que ser aduzidas e trazidas a termo. Alguns juízes resistem, eles querem ouvir somente e não registrar. Mas eu acredito que essas razões finais orais, se você quer fazer razões finais orais em uma audiência, você deve requerer que essas razões sejam aduzidas a termo, até porque você pode reportar a elas um recurso. O juiz, ao ler aquilo, vai lembrar, porque vai ser muito mais fácil ler e lembrar do que lembrar das suas razões finais um dia que ele fez 12 audiências e vai julgar seu processo 5, 6 dias depois. Mas, às vezes, o juiz diz, olha, eu não vou colocar termo porque as razões são orais e são auriculares. Não está nada dizendo aqui que elas são auriculares. Está dizendo que elas são orais. Isso não quer dizer que ela não seja colocada a termo. Como a reclamatória é verbal e é colocada a termo. Então, acho que isso é um bom argumento, analogicamente falando, para valer o princípio da oralidade, mas que seja registrado. Como a defesa oral em 20 minutos é registrada. Então, acho que não vale, desculpa, esse argumento. E aí o princípio da imediatidade é que o juiz tem que analisar todas as questões das partes, ele tem que estar com contato direto com as partes, ele tem que estar obrigado
a requerer, a receber as perícias, a valorizar essas perícias e obter o máximo necessário. Olha, nós sabemos que existe hoje uma teoria chamada de neoconstitucionalista do processo, baseada em Fassalari, que diz que as partes têm que participar cada vez mais, que a discussão ela tem que ser dialogada. E acredito que quanto mais as partes falam, quanto mais se valoriza essa questão, nós teremos mais, cada vez mais, a entrega desse princípio da imediatidade, que é a relação do juiz com as partes, que é esse contato. O princípio da identidade física do juiz. Como eu disse, para advogar na Justiça do Trabalho, nós precisamos entender como funciona a Justiça do Trabalho. Se eu vier com a cabeça de como funciona o cível, eu terei grandes dissabores no direito do trabalho. Principalmente que se um juiz fez minha audiência e o outro deu a sentença, e eu vou requerer com base no princípio da identidade física do juiz que a sentença é nula. Aí, a outra parte recorre e vai ganhar, porque existe uma súmula que diz identidade física do juiz, e com a revisão de súmulas ela foi mantida em 2003, diz, não se aplica às varas do trabalho o princípio da identidade física do juiz. Então, se o tribunal tem juiz substituto, e aquele juiz substituto fez audiência, o outro titular voltou e deu a sentença, vai valer da mesma forma, segundo o TST. Então, como eu disse, são princípios comuns do processo civil com processo de trabalho, mas nem todos se aplicam ao processo do trabalho. Há peculiaridades, e esse caso é uma delas, e essa peculiaridade vem exatamente com base em uma súmula que consubstanciou essa possibilidade de substituição. Para caminhar para o final, o princípio da concentração de atos, e nós vamos fazer isso também, vamos concentrar aqui os princípios para caminhar mais, e aqui uma decisão do Tribunal da Terceira Região que diz que na sistemática processual vigente da concepção dualística do processo tradicional, a prova testemunhal deve ser produzida nos autos, sobre as vistas do juiz, em observância ao princípio da concentração. Então, se o juiz puder ouvir todas as testemunhas, vai concentrar, vai juntar todos os atos, e aí a audiência una mostra o que é concentração. O rito sumaríssimo não tem nada que consubstancia mais o princípio da concentração do que o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo é o quê? Tudo ao mesmo tempo agora. É uma audiência que eu tenho que levar 2 testemunhas cada parte, ouvir depoimento pessoal, e se der, o juiz vai dar sentença à audiência. Então, eu vou usar uma frase do professor Márcio Túlio Viana. O professor Márcio Túlio Viana, ele diz em um dos livros dele, um artigo também que saiu na LTR, em agosto de 2000, ele diz o seguinte, que o processo tem que ser célere, o processo tem que ser rápido, mas se ele for muito célere e muito rápido, ele atropela as partes. Se, por exemplo, uma citação chega para a parte com a audiência marcada para 5 dias, que é o que diz a CLT, e se for só 5 dias, talvez ela tenha dificuldade de juntar todos os documentos, de conseguir testemunha, de falar com o advogado. Então, se o processo for rápido demais também, imagina, daqui 5 dias tem uma audiência una. Em 15 dias, você já sabe, já aconteceu tudo o que tinha que acontecer no seu processo, sem que você tivesse oportunidade de otimizar provas dentro daquilo ali. Então, tem que haver concentração? Tem. Tem que haver rito sumaríssimo? Tem. Mas também, se uma pessoa no rito sumaríssimo junta 5 volumes de documento, cartões de ponto, alguma coisa nesse sentido, e você tem que impugnar em 15 minutos, não tem concentração que vai justificar isso. O que deve acontecer é que, nesse caso, excepcionalmente, o juiz deve partir a audiência. Excepcionalmente. É o caso, por exemplo, de uma situação concreta em que o advogado chegou na vara do trabalho para impugnar os documentos e tinha uma caixa do tamanho dessa mesma, uma caixa gigante, lotada de bobina de caixa de compra, e a pessoa tinha 5 dias para falar se tinha hora extra ou não, porque ali ele registrava o horário de entrada e de saída. Tinha mais ou menos ali umas 600 bobinas. É óbvio que ele não ia conseguir falar em 5 dias. Ele pediu 30, depois pediu mais 30 e o juiz deu. Requereu e conseguiu. Então, também tem que se valorizar a ampla defesa.
Meu tempo está se acabando, mas aí nós vamos fixar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na tela. O princípio da irrecorribilidade diz que não cabe recurso contra a decisão interlocutória na Justiça do Trabalho. Isso deixa o juiz do trabalho com muitos poderes. Às vezes ele abusa dessa questão, mas contra isso existe 2 remédios. Existe o protesto e existe o mandado de segurança. Então, o advogado tem que saber manejar quando o juiz abusa da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Agora, é claro, viu, gente? É irrecorribilidade das decisões interlocutórias de imediato. Porque no recurso ordinário eu posso desenvolver tranquilamente uma preliminar descrita. Como o quê? Como a preliminar que diz do cerceamento de defesa, e eu vou voltar tudo para aquele juiz. Então, está aí mais uma decisão. Lembrando que todas essas súmulas chegarão para vocês nos seus e-mails. Todo esse PowerPoint será disponibilizado aos inscritos desse curso de processo da ASP com o Conselho Federal, com a Associação dos Advogados de São Paulo e com a ABRAD. Aí, o princípio da lealdade processual, porque se não tiver lealdade processual, posso pedir litigância de má-fé e existe pena. E temos visto advogados sendo condenados solidariamente, né, em litigância de má-fé, exatamente porque a parte é ouvida pelo juiz e a parte não requer alguma coisa, e ele requer. Esses dias teve um caso em que o advogado, no Tribunal da Terceira Região, em que o advogado foi condenado em litigância de má-fé, exatamente porque ele requereu várias e várias coisas que não foram ditas pela reclamante. Ele juntou, inclusive, a ficha dele de atendimento para tentar salvar, mas a ficha só piorava a situação. Então, tem que haver lealdade processual. Aquela história que o reclamante trabalhava 25 horas por dia durante 2 anos e meio é complicado. Trabalhar 25 horas por dia é possível, até porque existe o adicional noturno e vai te dar mais 1 hora. Agora, durante 2 anos e meio, não, né? O juiz, a primeira pergunta que o juiz fala é o seguinte: o senhor não dormia? Ele fala assim: dormia, mas eu ficava de vigília, vendo se eu era vigia, de dia eu dirigia o caminhão e à noite eu vigiava o lugar onde o caminhão ficava. Né? Haja lealdade processual. E para terminar, agora de verdade, os princípios peculiares, porque quando a gente fala num curso ou numa palestra, a gente não pode prometer brevidade quando ela não existe, mas agora é o fim, realmente. Os princípios peculiares do direito do trabalho, que são poucos, nós já estamos fazendo essa integração com os outros princípios, que é o princípio da proteção integral do trabalhador, que é a materialização do princípio da proteção do direito do trabalho dentro do processo de trabalho. E aí, como é que eu provo que isso existe? Olha, isenção de custas para o reclamante, a antecipação, eu só pago para custas depois da sentença, não paga nada para distribuir na Justiça do Trabalho. O depósito recursal não se aplica ao reclamante. O comparecimento das partes na audiência, se o reclamante não vai, arquiva, se o reclamado não vai, acontece revelia. Então, essas são formas de materialização do princípio protetor, do princípio peculiar maior do direito do trabalho, nesse princípio chamado de princípio da proteção integral do trabalhador, que está aqui no direito processual. E aí vem depósito recursal, comparecimento, nos artigos 789, 789 parágrafo 9, 789 parágrafo 10º da CLT, 789 parágrafo 1º do depósito recursal e 844, então, está aí. E com relação também à competência em razão do lugar, nós temos uma jurisprudência que materializa essa questão. O princípio da finalidade social do processo, e aí o direito do trabalho, aí Wagner Gil de novo, o direito do trabalho talvez seja o ramo do direito mais diferente de todos. Talvez o direito do trabalho que devesse chamar direito comum, justiça comum, direito comum, porque ele leva em conta essa questão social, ele é peculiar em relação ao direito. E aí, aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais que ela se dirige. E nós temos aí várias citações que vocês poderão depois trabalhar, que a diferença básica do princípio da proteção e o princípio da finalidade social é que no primeiro, a própria lei confere
a desigualdade no plano processual, tratando desigualmente os desiguais. Primeira citação. No segundo, permite-se que o juiz tenha uma atuação mais ativa, que também é chamado do princípio do juiz ativo, na medida em que auxilia o trabalhador. É aquela história do trabalhador chegar sozinho à audiência, que distribuir uma ação no juiz postulante e o juiz chamar um advogado para trabalhar como dativo, o juiz chamar um advogado para auxiliar ali, para impugnar aqueles documentos, o juiz adiar a audiência para o reclamante voltar munido de advogado, porque se der um monte de documento para um reclamante que tem a 4ª série do 1º grau e mandar impugnar em audiência, ele não sabe o que é documento, ele vai saber o que é impugnar? Muito menos. Então, esse ativismo do juiz é previsto aqui. O princípio da extrapetição ou ultrapetição. Olha, não é que o juiz do trabalho, você pede hora extra e ele te dá aviso prévio, 13º, 40%. Não é isso. É porque em algumas situações, mesmo sem requerimento, o juiz do trabalho ele vai mandar atualizar débito em caso de execução, mesmo sem requerimento da parte. Ele vai, no caso das férias, um artigo até muito em desuso, que é o 137, parágrafo 2º, que diz o seguinte, que quando uma pessoa tem mais de 2 períodos de férias vencidos, ele pode ajuizar uma ação para que o juiz marque as férias. E aí, se ele ajuiza essa ação, aquela multa de 5% o juiz dá mesmo sem requerimento. Então, existem algumas extrapetições que são conferidas ao juiz o direito de lei. Não é que ele pode sair em 1º grau. É claro que nós não estamos falando aqui de dissídio coletivo. Nós estamos falando de dissídios individuais na Justiça do Trabalho. E a súmula 211 diz: juros de mora e correção monetária, independência do pedido da inicial e do título executivo judicial. Os juros de mora e a correção monetária inclui-se na liquidação, ainda que omisso o pedido da inicial ou condenação. O juiz. Está aí o juiz. Aí, adicional de insalubridade. Em momento algum, o artigo 193 da CLT exige que o reclamante faça do pedido da inicial sua opção pelo adicional de insalubridade ou periculosidade. E aí se aplica aquele princípio do direito de trabalho da norma mais favorável. Está aí também o juiz aplicando ele mesmo. Salário retido à dobra salarial, que se tem a previsão no artigo 467, o juiz também pode aplicar. Está aí pontos de materialização dessa extrapetição e os limites da extrapetição. Senão nós não teremos o Estado de Direito, o juiz sai distribuindo justiça e vai quebrar os princípios que nós já estudamos aqui no início. O princípio da normatização coletiva está cada vez mais forte no Brasil. O artigo 114, no parágrafo 2º, diz que os dissídios coletivos são aqueles que ventilam imediatamente interesses abstratos de grupo ou categoria, e aí abrange o grupo inteiro, sem individualizar, porque é mais fácil dessa maneira do que o reclamante ajuizar uma ação, porque a forma mais fácil de ser mandado embora no Brasil sem justa causa é ajuizar uma ação trabalhando. Acho que não tem outra mais fácil. Acho que é mais fácil do que bater no dono da empresa. Então, nós entramos nesse último princípio, que é o da conciliação, que é o princípio que a Justiça do Trabalho coloca e materializa antes da audiência. Às vezes se abusa do princípio da conciliação, às vezes o juiz ameaça com a sentença: olha, se eu fosse a senhora eu faria o acordo, porque senão eu vou dar a sentença. Mas não é a função dele dar a sentença. Não pode fazer como um caso que aconteceu numa vara de trabalho em Belo Horizonte, que o advogado falou: o senhor está pré-julgando? O juiz falou: não, estou julgando, e deu a sentença. Sem que o processo estivesse maduro para julgar. Aí é nulidade na certa, porque ele não está respeitando todos os passos do processo. E aí, na audiência, nós temos a primeira proposta de conciliação, quando a audiência é montada, e depois a derradeira proposta de conciliação, porque a parte pode avaliar: olha, a testemunha foi péssima, é melhor que eu faça um acordo. Então, isso aqui tá simples. E com isso, então, eu termino essa exposição falando dos princípios do direito do trabalho e vou dizer o seguinte: como característica de fala minha, eu sempre gosto de trazer uma situação reflexiva, e dizem que uma vez 2 pessoas estavam trabalhando e abriu-se uma competição de quem cortava o maior número de pés de eucalipto. E um senhor mais velho e um mais novo, um de 63 anos e o outro de 22 anos.
E o de 63 anos, de vez em quando, abaixava, o de 22 não parou. Quando acabou o tempo, foram contar as toras de eucalipto, e o senhor mais velho tinha cortado muito mais toras. E aí o mais novo chegou e falou, mas eu vi o senhor sentado umas 5 vezes, eu não parei um minuto, por que o senhor cortou mais? Porque todas as vezes que eu sentava, eu estava amolando o machado. E quando se amola o machado, a gente corta com mais facilidade. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Nosso machado é o conhecimento. Estamos aqui na ASP, amolando nosso machado. Muito obrigado pela oportunidade de ter falado para vocês. O tema que me incumbe aqui é a responsabilidade por dano processual e litigância de má-fé. O processo, ele pode ser identificado como uma espécie de competição. E é evidente que se impõe aos sujeitos que nele atuam certos limites de conduta, sem os quais o processo, ele não conseguiria atingir sua finalidade precípua, que é a da pacificação social. A característica do juiz como árbitro dos interesses em conflito até recorda, né, a dialética processual como um jogo. É uma mera analogia que é até mesquinha a própria atividade jurisdicional, mas que, de certa forma, assemelhar o processo como um jogo é até cabível sob o aspecto de ter, como um jogo, o processo ele está submisso a regras. E esses limites de conduta, eles formam o conteúdo do dever da lealdade processual, que assim funciona como uma espécie, que assim funciona como um mecanismo de controle moral dos atos processuais. De fato, o processo ele não pode ser útil se não for honesto. Eu até alargo bastante esse conceito, né? Generalizo para dizer que nada pode ser útil desde que não seja honesto. Então, nós temos que ter como premissa maior que o processo, para ser efetivo e justo, ele deve ser um processo ético. E como o conflito de interesses, a lei atribui às partes a função de recíproca contradição, o litigante ele deve ter necessariamente, é imprescindível que eu tenha uma liberdade de atuação. Notadamente, para fixar a causa de pedir e o pedido. Esse é o campo natural do princípio dispositivo. Inclusive de determinar, portanto, os limites da decisão judicial. Que a decisão judicial não pode julgar a quem, além ou fora do pedido, sob pena de caracterização de decisão citra, extra ou ultra petita, eivada de nulidade, salvo as hipóteses excepcionais que foram mencionadas pelo Antônio Fabrício. Esse é um princípio que nós estamos mencionando, teoria geral do processo, que se aplica também no processo do trabalho. Agora, também seria levar longe demais as consequências desse princípio, postular que a liberdade, que é essencial ao exercício de todo e qualquer direito, poderia ser desempenhada na melhor forma que aprovesse ao seu titular, causasse ou não prejuízo a outrem. A liberdade, que é ditada pelo princípio do dispositivo, ela não é e não pode ser absoluta. Então, essa liberdade processual, ela está submetida ao regramento legal que estabelece deveres, dentre os deveres, destaca-se o dever da lealdade processual, cuja violação caracteriza a figura da litigância de má-fé. A preocupação, é importante notar também que essa preocupação com a ética,
ela se fez cada vez mais presente de acordo com a evolução histórica da disciplina processual. Agora, com o conceito publicista do processo, prevalece há uma prevalência do conceito da ética processual. Como já havia, inclusive, por ocasião da edição do Código Civil em vigor, de 1973, como se verifica da exposição de motivos do então ministro Alfredo Buzaide, abre aspas. Posto que o processo civil seja, de sua índole, eminentemente dialético, é reprovável que as partes se sirvam deles, faltando ao dever da verdade, agindo com deslealdade, empregando artifícios fraudulentos, porque tal conduta não se compadece com a dignidade de um instrumento que o Estado põe à disposição dos contendores para a atuação do direito e realização da justiça. Então, o tema que me foi atribuído, auto-atribuído, ele está intrinsecamente relacionado ao dever da lealdade, cuja violação caracteriza, então, a litigância de má-fé. E as sanções aplicadas ao litigante de má-fé estão espalhadas pelo Código de Processo Civil. Eu até gostaria de pedir aqui para a organização da ASP, se possível, para me trazerem um Código de Processo Civil. Não sei se alguém aqui na plateia, no auditório, tem o CPC. Que estão dentro dos artigos 14 seguintes, né? E o que é importante também, desde logo, notar, é que a responsabilidade processual da parte e do advogado, ela deve necessariamente ser analisada de forma diferenciada. Exatamente porque o advogado ele não tem a condição indispensável para a caracterização da litigância de má-fé, qual seja a de ser litigante. Não é litigante, ele atua no processo defendendo, representando, melhor dizendo, o litigante. E também o abuso de direito, que tem uma outra hipótese, nas hipóteses decorrentes do dano processual, seria a litigância de má-fé, o abuso de direito. O abuso de direito ele representa a violação consciente ou inconsciente do valor jurídico definido na norma e não na estrutura formal da norma. Percebeu-se, né, com o desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência, que o dano pode ser provocado pelo ato ilícito, que ordinariamente acontece, como também por abuso de direito, sem constituir-se em ato ilícito, também pode desencadear a produção do dano, ensejando igualmente a reparação. Exemplo característico de abuso de direito no âmbito do processo de trabalho é a perempção prevista no artigo 732 da Consolidação das Leis do Trabalho, quando o reclamante dá causa ao arquivamento da ação por 2 vezes seguidas, por deixar de comparecer à audiência, ele ficará proibido de ingressar com uma nova ação pelo prazo de 6 meses. Nesse caso, o autor ele não pratica nenhum ato ilícito para ajuizar a mesma ação pela 3ª vez, mas ele viola valores que são erigidos pelo ordenamento jurídico pátrio como importantes, inclusive a própria respeitabilidade do poder judiciário trabalhista. Também é importante frisar que as hipóteses de litigância de má-fé e de abuso de direito devem necessariamente estarem previstas em lei. E não é deletério, como possa parecer, no primeiro momento, o fato dos institutos da litigância de má-fé e do abuso de direito estarem necessariamente no plano do direito positivo. Mesmo porque a dificuldade que existe para a caracterização da litigância de má-fé, que exige a presença do dolo, instituto que deixa o conceito, melhor dizendo, né, que deixa
o Instituto da Litigância de Má-Fé extremamente aberto a várias interpretações, que concede uma ampla margem, uma ampla discricionariedade de interpretação para o magistrado, como, por exemplo, se verifica aqui nas hipóteses previstas aqui, por exemplo, prevista no artigo 17, inciso 4º do Código de Processo Civil, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Quer dizer, é uma hipótese conceitual vaga e indeterminada que dá margem à ampla margem de interpretação, melhor dizendo, ao magistrado. E também não podemos desconsiderar jamais o princípio geral da boa-fé daquele que litiga em juízo, razão pela qual uma conduta só pode ser apontada como abusiva caso esteja assim prevista expressamente em texto legal. Caso contrário, aplicar-se-á esse princípio geral da boa-fé do litigante. Também, para reforçar ainda mais essa necessidade de verificação no plano do direito positivo para a caracterização da litigância de má-fé e a consideração de ato abusivo, trago também aqui como argumento essa advertência que é comumente feita pelos processualistas, que enaltecem essa natureza eminentemente dialética do processo, recomendando, por conta disso, extrema prudência aos magistrados na aplicação desses institutos, para que não suprimam o direito de defesa e o direito do contraditório a pretexto de prestigiar essas normas, esses mecanismos de controle moral dos atos processuais. Por exemplo, vamos analisar então uma hipótese também aqui legalmente prevista, no artigo 17, que reputa litigante de má-fé aquele que induzir, alterar a verdade dos fatos, usar de processo para conseguir objetivo legal, repuser resistência a justificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário qualquer incidente, provocar incidentes manifestamente infundados, interpuser recursos com intuito manifestamente protelatório. Eu quero analisar primeiro essa última hipótese prevista no inciso 6, melhor dizendo, 7º do artigo 17, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Essa é uma hipótese que determina a aplicação de extrema prudência, que eu estava mencionando agora há pouco, por parte do magistrado, porque a interposição de recursos legalmente admitidos, em princípio, não caracteriza litigância de má-fé. E eu vou até mais além do que isso até. A interposição de recursos meramente reproduzindo as alegações expendidas na inicial ou na defesa, aquele recurso constitui mera reiteração das alegações, também não caracteriza litigância de má-fé. Não se pode ser judicialmente considerado um recurso interposto com intuito manifestamente protelatório sob esse fundamento. Eu vou até um pouco mais além ainda também. Argumentação absolutamente inconsistente, bizonha até, também não é justificativa para a caracterização da litigância de má-fé. A parte tem o direito de ver as suas alegações apreciadas pela instância superior. E também aqui, na consideração aqui da litigância de má-fé, com fulcro no inciso 7º do artigo 19 do Código de Processo Civil, também deve ser considerado aí essa que está nascendo ultimamente, tanto na doutrina como na jurisprudência, a imputação de responsabilidade civil ao advogado por perda de uma chance. Então, se o advogado deixar de apresentar um recurso, ele é passível de ser responsabilizado civilmente
por causa disso. Então, isso na hora de for considerado, né, o recurso, também deve ser sopesado essa circunstância na hora de se considerar o recurso, a litigância de má-fé, para o recurso com intuito manifestamente protelatório. Também é interessante notar aqui que as reformas processuais que vêm sendo apresentadas ultimamente, elas têm seguido esse caminho, essa trilha de restringir a utilização de recursos. Agora, então, né, da proposta apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, do César Peluso, não é nem restringir a utilização, é abolir e suprimir a utilização de recursos extraordinários. E que essas propostas de reformas processuais, elas desconsideram completamente que o principal problema da morosidade, da lentidão da prestação adicional não perpassa pela utilização de recursos, mas fundamentalmente está relacionado à falta de racionalização, à necessidade de uma adequada racionalização dos serviços judiciários. E também daqueles espaços, pontos, né, que são considerados como pontos mortos do processo, que ficam absolutamente parados, sem decisão, sem prática de qualquer ato processual. Temos que evitar isso ao máximo. O que e também se percebe nitidamente, né, mais na imprensa do que propriamente dos propositores das reformas processuais, que está embutida a ideia, nessas propostas restritórias de utilização de recursos e que suprimem a utilização de recursos, atentatórias, ainda que indiretamente ao direito de ampla defesa, a ideia de que a morosidade processual, o principal protagonista, o principal causador da morosidade processual é o advogado, que fica utilizando, que fica interpondo um recurso atrás do outro. Quando, na verdade, todos bem sabem que o problema não é a utilização do recurso, mas é a demora da sua apreciação e do seu julgamento. Também gostaria de frisar, também que tem se dito aí, que normalmente se diz, né, que a razão de ser da existência do recurso, ela está relacionada aí, uma explicação está relacionada a uma questão psicológica do ser humano, né, refletida assim na preocupação, no inconformismo, melhor dizendo, absolutamente natural e compreensível, em relação a uma decisão que lhe foi desfavorável. Sem dúvida nenhuma, esse sentimento justifica bastante o fato da criação e permanência dos recursos historicamente universal. Os recursos existem no mundo inteiro, mas também eu considero que o principal aspecto justificador da existência e da permanência dos recursos também é um sentimento absolutamente natural, incompreensível das partes, da segurança que as partes têm em saber que a decisão proferida por aquele magistrado está sujeita ao julgamento de outro magistrado, seja do mesmo nível ou de nível superior. Porque isso sim que faz com que o magistrado, que obriga até o magistrado a melhor fundamentar a sua decisão, tornando-o mais responsável no exercício da judicatura. Saber que a decisão dele estará sempre sujeita ao reexame por outro magistrado, seja singular, seja por órgão colegiado. E, evidentemente, também, o comportamento de procrastinar o resultado do processo, de retardar por má-fé ou por boa-fé, não deve apenas ser evitado, como também punido. O mesmo se diga aqui também em relação a outra hipótese legalmente prevista de litigância de má-fé, em relação à alteração intencional da verdade dos fatos. Então, o que é bom frisar é que para a caracterização do dever, da violação do dever da veracidade, há a necessidade que a alteração da verdade dos fatos seja dolosa ou intencional, o que equivale a dizer que a mera desconformidade objetiva entre a alegação deduzida em juízo e a verdade não é suficiente para a configuração da litigância de má-fé.
há necessidade que essa desconformidade resulta de dolo do litigante. E é nesse plano que deve ser analisado esse conceito aí, até filosófico, né, da verdade subjetiva. Esse conceito da verdade subjetiva, no âmbito do direito, traz a lembrança, o famoso clássico do Calamandrei, o título Eles os juízes, vistos por nós os advogados, que ele fala a respeito, faz uma metáfora, né, citando os leigos, né, a respeito dos advogados, né, que a princípio, né, no processo, exatamente porque em decorrência da dialética processual, que nós acabamos de mencionar, cada parte está alegando versões conflitantes entre si. E, obviamente, só uma corresponde à verdade. E o advogado está defendendo uma das partes. É ele que está, então, de acordo com esse pressuposto, o Calamandrei atrai a conclusão, né, que, então, 50% dos advogados estariam predispostos a falsear a verdade em juízo. Mas também, como um advogado ganha um processo uma vez e perde o outro depois, ele concluiria, então, de acordo com o leigo, né, que 100% dos advogados, então, estão predispostos a alterar a verdade em juízo. E para justificar que, na verdade, né, a questão não pode ser posta assim, dessa forma, leiga, porque a verdade, na verdade, o que o advogado faz, ele reproduz em juízo a verdade vista sobre a ótica do seu cliente. Ele cita um exemplo que é bem interessante também, que ele coloca, por exemplo, vamos fazer colocando 2 pintores, cada um com seu cavalete, coloca ambos de frente de uma determinada paisagem e peça para os 2 retratarem com fidelidade a paisagem de frente deles. E depois nós vamos voltar, depois de um determinado tempo, com certeza será constatada que foi uma paisagem completamente diferente que um retratou entre eles. E aí você poderia então afirmar que um dos pintores alterou a verdade? Não, cada um retratou a paisagem de acordo com seus olhos. Então a paisagem tem a verdade, melhor dizendo, carrega esse conceito subjetivo. Agora, a moderna doutrina e a odierna jurisprudência não agasalha mais dessa maneira também, né? Deu uma refreada, vamos dizer assim, em relação ao conceito da verdade subjetiva, falando que a verdade subjetiva não é sempre que você pode admitir a verdade, a existência de uma verdade, que a verdade é meramente subjetiva, como afirmava a doutrina tradicional. Porque isso implicaria em aceitar a conclusão de que, se o litigante crê na verdade que ele está, na verdade da afirmação que ele está colocando, externando em juízo, não haveria como caracterizar a litigância de má-fé. E como o direito não consegue captar esse elemento puro, subjetivo, quer dizer, se a parte, bastaria que a parte afirmasse que acreditava na verdade da afirmação por ela posta em juízo, mesmo que isso não tenha sido comprovado no âmbito do processo, que o juiz teria necessariamente, se prevalecesse a verdade subjetiva, o juiz teria que necessariamente se curvar à afirmação da parte que ela acreditava e não poderia, portanto, aplicar a litigância de má-fé. Quando, na verdade, então, esse ficou bastante sopesado nos dias atuais, esse conceito aí da verdade subjetiva, e também porque também, se esse relativismo levado às últimas instâncias também, acabaria também impossibilitando por completo a busca da verdade, ainda que a verdade real, melhor dizendo, desculpa, ainda que a verdade formal emanada do processo, comprometendo completamente também, indo junto, né, conspurcando por completo a segurança jurídica, já que o processo jamais poderia alcançar nem a verdade formal.
dentre as hipóteses também legalmente previstas aqui no inciso 17, também tem a de deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei. Essa é outra hipótese também que deve ser analisada com extrema prudência, inclusive porque o advogado ele não tem tão somente o direito de se bater contra uma lei inconstitucional ou injusta, mas ele tem mais do que isso, ele tem até o dever de ofício de travar esse combate, esse bom combate, diríamos assim. Então também que merece aí uma interpretação mais branda, vamos dizer assim, por conta da relação, da aplicação da litigância de má-fé com base nesse dispositivo específico. E também gostaria de mencionar também, que é importante, já fiz menção anteriormente, ao fato de que a aplicação da litigância de má-fé ela deve ser aplicada de uma forma diferenciada em relação à parte, em relação ao advogado. Deve-se considerar a relação jurídica processual, que é uma relação pública, que interliga as partes e o juiz, da relação jurídica de direito material, privada, que interliga o advogado e a parte. E exatamente porque, nós já mencionamos, o advogado ele não ostenta a condição de litigante, que é um pressuposto indeclinável para a caracterização da litigância de má-fé, ele não pode ser considerado solidariamente responsável, como vem sendo, a gente colhe aí na jurisprudência, várias decisões nesse sentido, condenando solidariamente o advogado na mesma sentença, e que viola também, e de uma maneira frontal, o disposto na Lei 8.906 de 94, melhor nomeadamente o artigo 32 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, que estabelece, abre aspas, o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária. E aqui que é o final desse dispositivo legal, que eu acho que merece um maior destaque, abre aspas, o que será apurado em ação própria. Então tem que ter uma ação própria, outorgando ao advogado, ou possibilitando ao advogado, oportunizando ao advogado o direito de defesa. Que a discussão que está sendo travada no âmbito do processo, do trabalho, que é o nosso caso, que o juiz considera, julga a responsabilidade solidária do advogado, sem propiciar o direito de defesa do advogado, esclarecer, inclusive, que não faz parte do âmbito do processo, no caso citado pelo professor Fabrício, o advogado ainda teve a oportunidade de juntar a entrevista escrita, que, aliás, é uma recomendação para todos os advogados no exercício da profissão, de sempre colher uma entrevista escrita do seu cliente para evitar eventual responsabilização futura. Tem advogados até que é comum até também de se encontrar no dia a dia, petições iniciais que são envolvem pedidos de dano moral, com acusações revestidas de maior gravidade, assinadas conjuntamente pelo cliente, exatamente para evitar qualquer responsabilização em relação ao advogado, que se tiver algum problema no julgamento do cliente, chega e faz esse tipo de alegação. Não, isso daí eu nem imaginava, nem sabia, nem que tinha sido posta na petição inicial, essa alegação. Isso aí foi a minha revelia, desconhecia por completo. Isso aí saiu da cachola, da cabeça, da imaginação do advogado, sem o meu concurso. Então, exatamente por causa disso, são tipo de
providências, né, acautelatórias, que são bem recomendadas, né, no exercício da profissão. E também em relação à caracterização da responsabilidade solidária do advogado, tem um trecho aqui que bem foca essa questão, que é do professor Walter Ferreira Maia, que tem um livro específico sobre isso, a litigância de má-fé, que ele fala quando o patrono do autor, do réu ou do interveniente a responsabilidade por atos de litigância praticados não atinge, pois sobre ele não se dá a incidência do artigo 16 do Código de Processo Civil. Com efeito, ainda que o ato de má-fé praticado exclusivamente pelo patrono se atribui a responsabilidade à parte ou ao interveniente que o contratou por força da culpa in eligendo. Nesse ponto, pode-se questionar a hipótese que o patrono excede os poderes do mandato e atua de má-fé. Mas, mesmo nessa hipótese, a parte que o constituiu será a única condenada em litigância de má-fé, pois, ademais, o adversário em nada participou de tal escolha. Além disso, permanece presente a possibilidade de regresso da parte condenada em litigância de má-fé contra seu patrono, quanto a este atualmente se atribuir o ato de má-fé. Como se sabe, então é fundamentalmente isso também, deixar frisado também, que a imputação direta, que a impossibilidade, melhor dizendo, de imputação direta de responsabilidade processual ao advogado, obviamente não significa dizer, não está isento, não exime de responder pelo prejuízo. Ele pode não apenas receber essa ação de regresso por parte do cliente que foi apenado, né, que assumiu as responsabilidades decorrentes da declaração da litigância de má-fé, como também ele pode receber uma punição do órgão, seu órgão de classe, da Ordem dos Advogados do Brasil. Em suma, esses são os aspectos que eu reputei importante de trazer à colação em relação ao Instituto da Responsabilidade Processual por Litigância de Má-Fé. Muito obrigado a todos.